Olá, gurias e guris, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E essa aqui é a Moana. Eu tô mostrando ela para vocês conhecerem a autora dos latidos que vocês vão ouvir no vídeo que eu gravei, tá? Porque, gente, eu tô com um problema aqui. Se eu deixo ela do lado de fora do ateliê, ela fica arranhando a porta e chorando. Aí não dá, né? Se eu deixo ela aqui dentro, qualquer coisinha ela começa a latir. Se ela ouve um barulho lá fora, ela late. Então vocês vão ouvir de vez em quando uns latidinhos dessa medonhazinha aqui, tá bom? Então dá licença aqui pra mamãe. Olha só, gente, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa sling bag. Olha que linda! Gente, essa aqui é a sling bag Carol. Por que Carol? Porque eu vou presentear a minha nora, a Ana Carolina, com uma igual, só que preta, porque ela gosta de preto. Consegui ainda convencer ela de fazer uns detalhezinhos aqui no chevron com branco, né? Mas olha que linda. Ela quer para levar para academia, só para carregar uma garrafinha d'água, uma toalhinha, né? Olha só essa aqui, bem coloridona. Linda, né, gente? Ela tem esse bolso aqui atrás. Eu fiz ela toda no tricoline 100% algodão, estampa digital, tá? Ela tem esse bolsão aqui atrás, mais seguro, né? E é para guardar um celular ou uma carteira, né? Aí depois aqui tem esse outro bolso aqui, que daí já não é tão seguro, é para pegar alguma coisinha mais rápida, né? Mas ela tem esse fechinho aqui, ó, com engate rápido. E aí aqui, abrindo, tem outro bolso lá dentro, que também cabe um celular ou uma carteira. E ela cabe uma garrafinha d'água, não trouxe nenhuma aqui pra mostrar. Mas ela cabe uma garrafinha d'água daquelas maiorzinhas, sabe? Em pezinho aqui, tá? E as outras coisinhas na volta. Modelinho aí bem na moda, né? Sling bag, nas cores da moda, nas cores do momento, então. Pode usar ela assim, atravessadinha, né? Ou nas costas, ou se não, no ombro mesmo, assim como bolsinha, né? Gente, eu não fiz kit de materiais desse projeto aqui, tá? Mas eu tenho todos esses materiais disponíveis lá no meu site, www.lucianaguterres.com, tá? Todos esses materiais estão disponíveis no site. Tô ainda com aquela promoção por tempo indeterminado do frete, que vocês já sabem, né? Nas compras acima de R$150, digita o cupom frete bom, tudo junto, e ganha um desconto de R$25 no frete, tá bom? Inclusive, essa fofurinha aqui vai pro site também, eu vou disponibilizar ela à venda, assim como já tem outras peças feitas por mim em aula, que vai ficando aqui no ateliê, eu vou colocando tudo lá no site para quem se interessar e quiser. Eu não faço por encomenda, tá? Mas eu disponibilizo as que estão prontas. Então, essa aqui vai pro site, tá? Essa outra aqui é presente, então, para minha norinha amada. Tá bom, gente? Então, chega de papo, vamos lá pro material, pro passo a passo, já vai deixando aquele like. Não esqueça de se inscrever no meu canal, quem ainda não tá inscrita, de ativar o sininho aí das notificações para ficar sempre por dentro das novidades e de compartilhar nos seus grupos com as suas amigas, tá bom? Outro detalhe, eu vou te ensinar a fazer o molde, então fica ligado aí do começo ao fim, tá? Bom, gente, vamos aos moldes então. Aqui, ó, num papel com a medida de 27 de largura por 35 centímetros de altura, a gente vai dobrar ele ao meio, aqui pela parte mais comprida, dobra bem certinho ali, e a gente vai cortar os dois lados juntos, né? Então, aqui, nós vamos medir 17 centímetros de baixo pra cima. Faz a marcaçãozinha ali. Depois, aqui em cima, nós vamos medir 7 centímetros da pontinha pra dentro, em direção à dobra. Nós vamos juntar esses dois pontinhos ali que a gente marcou com um risco reto. Aqui embaixo, nós vamos fazer uma caixinha de leite de 4 centímetros. Quem tem essa reguinha, fica mais fácil. Quem não tem, é só medir 4 centímetros de um lado pra dentro, 4 centímetros do outro pra dentro também, e junta ali formando um quadrado, tá? Um quadrado de 4 centímetros. Agora, nós vamos cortar aqui onde a gente riscou. Ó, só que eu não quero que ele fique com esse bico aqui, tá vendo? Com essa pontinha. Então, eu vou arredondar a mão livre mesmo, só pra tirar aquele biquinho. É pouca coisa, tá? Eu quero que isso aqui fique arredondado, ó. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. É mínima coisa. Ó, tá vendo ali, ó? Mínima coisa que eu vou tirar.
Agora sim. Agora eu tenho o meu molde pronto. Esse é o molde principal, que vai ser inteiro, assim, vai ser da parte de trás. Agora, nós vamos fazer o da parte da frente, que nós vamos precisar, então, de outro igual a esse. Então, eu sugiro que tu tenha dois, tá? Um pra parte de trás e o outro da frente, que nós vamos fazer os recortes, tá bom? Pronto, já estou com outro aqui exatamente do mesmo tamanho, tudo igual, ó. Então, o que que eu vou fazer? De cima pra baixo, a gente vai marcar 6 centímetros. Eu já até tinha feito a marcaçãozinha ali. 6 centímetros de cima pra baixo, tá? E aqui, ó, da caixinha de leite pra cima, 4 centímetros. Também eu já deixei uma marcação prévia ali. Ó, 4 centímetros da caixinha de leite pra cima. Nós vamos ligar, então, um pontinho com o outro. Ó, só que essa aqui vai ser a abertura, só que a gente não quer que ela fique reta assim. A gente quer fazer ela um pouquinho arredondada, né? Quem quiser pode fazer reta, não tem problema nenhum, tá? Eu gosto de fazer um pouquinho arredondada, então eu vou fazer assim, ó, a mão livre mesmo, ó. Ó, comecei aqui onde eu marquei e terminei ali na outra ponta. Eu subi aqui no meio, só pra vocês terem uma ideia, 1,5 centímetro eu subi aqui, ó, do reto pra essa parte arredondada. Só isso, viu como já dá uma diferença? E eu vou agora cortar aqui onde vai o zíper, então, tá? Agora, eu quero fazer aquele meu bolso, né? Aquele bolso que tem aquela abertura assim. Então, eu vou precisar de outro molde igual esse aqui. Não estraga esse, deixa esse aqui que a gente vai precisar. Vamos fazer um outro igualzinho a esse aqui, pra gente poder fazer o bolso baseado nisso aqui, tá? Bom, então, aqui, ó, nós vamos medir aqui da pontinha pra cima, nós vamos medir 12 centímetros. Eu vou medir com essa régua aqui, porque eu quero fazer um risco reto até o outro lado. 12 centímetros da pontinha da caixinha de leite pra cima. Vou fazer um risco reto até o outro lado aqui. Agora, daqui pra dentro, eu vou medir 8,5 centímetros. 8,5, que vai dar aqui. Aí, eu vou subir aqui nesses 8,5 centímetros, ó, repara que é desse lado aqui, não é do lado da abertura, tá? Do lado contrário aqui. Desse 8,5 centímetros, eu vou subir aqui com uma linha reta também. Então, a abertura vai ser desse lado aqui, ó. Só que eu não quero que ela fique assim. O que que eu vou fazer? Eu vou usar um CD. Um CD tem 12 centímetros de diâmetro, tá? Pra quem não tem um CD, procura algum objeto nesse diâmetro mais ou menos, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou juntar o CD, agora sim, aqui pelo lado da abertura do zíper, ó. Eu vou juntar aqui, num lado que eu risquei, e o outro lado, ó. Vou encostar ali na marcação e vou fazer um círculo. Então, é aqui que eu tenho que cortar, ó. Ó, isso aqui pra fazer o bolso ficar com esse arredondado aqui. Viu, gente? Não tem segredo, é só fazer com calma, seguindo bem aí o passo a passo do molde, seguindo bem as medidas e dá tudo certinho. Então, nós vamos ter aqui, ó, o molde das costas, o molde da frente, aqui eu peguei o meu rascunho que tá bem rabiscado, o molde da frente e o molde do bolso, tá? Então, é um quebra-cabeça, cuida pra juntar tudo certinho assim, tá? Agora, nós vamos fazer o moldezinho que é aqui dessa partezinha onde vai a alça, que é muito simples, sem mistério nenhum. Ó, nós vamos pegar aqui um retângulo de 13 centímetros e meio por 10 de altura. Vamos dobrar também para cortar os dois lados iguais, tá? Aqui em cima, nós vamos marcar 4 centímetros da ponta em direção ao meio. Agora, nós vamos juntar aqui com o cantinho de baixo até ali a marcação que a gente fez com uma linha reta. E cortar fora. Vamos ter esse triângulo aqui, tá? E só isso aqui, então. Então, é isso aqui que nós vamos precisar de molde. O restante é só medida, que seria o bolso embutido e o bolso interno, tá bom? Então, vamos lá para o material? Bom, então aqui eu deixei os moldes pra gente ir comparando, tá? Porque tem coisas que a gente tem que cortar espelhado, então não vamos nos confundir, tá? Então aqui é aquele canalzinho onde vai a alça de cima, né? Então esse aqui é simples, aqui pelo molde, eu já estruturei
tá? Então, como eu falei pra vocês, aqui eu tô usando tricoline 100% algodão nessa estampa digital. Já estruturei na manta R1, desculpa, na manta R2 e fiz um quilting ondinha, tá? Então, aqui eu cortei 2 vezes e estruturei as 2 partes, tá? Então, esse é desse aqui. Aí, agora aqui sim, vamos cuidar. Pro bolso, eu fiz, ó, que é esse molde aqui, né? Pro bolso, eu fiz a mesma cor da mochila, tá? O bolso de fora, esse aqui. Então, eu cortei, ó, uma vez no tecido de fora, já estruturei na manta, já colei, estruturei, e uma vez no tecido de forro, que também é um tricoline 100% algodão, estampa poeirinha. Ó, e aí eu cortei aqui espelhado, então cuida, tá, gente? Pra cortar espelhado, tem que ficar aqui, ó, avesso com avesso. Ou direito com direito, né? Mas aqui, ó, não pode se passar nisso aqui. Aí, depois, então, pra parte de cima e de baixo da mochila, eu fiz a parte de baixo no liso e a de cima no estampado, pra dar aquele destaque, como vocês sabem que eu gosto de fazer, né? Então, também, ó, uma vez de cada, ó, e os forros espelhado também, tá? Então, cuida isso aqui. Sempre que for na hora de cortar, cuida isso aqui, deixa sempre o molde ali junto, né? Pra ir conferindo, tá? Ó. E a parte de trás, uma vez de cada também. Uma vez no forro, uma vez na manta e uma vez na parte de fora, tá? Isso aqui é com os moldes. Depois, de medida, aqui, ó, pra fazer o pezinho da alça, pra fazer esse triângulo aqui, o que que eu fiz? Eu cortei um quadrado de 8 por 8 e recortei ele ao meio, tá? Um dos lados eu estruturei na manta, o outro eu deixei só o tecidinho mesmo. Pro bolso de dentro, na medida de 22 por 14, uma vez no tecido de fora e uma vez no tecido de forro. Pro bolso embutido lá de trás, uma vez só no tecidinho de forro, na medida de 30 de altura por 21 de largura. Aí, de zíper, pro bolso de trás, pro bolso embutido, na medida de 26 centímetros, aqui eu vou usar o zíper tratorado. É a mesma medida para quem for usar o zíper normal, é a mesma medida, tá? Tudo igual, o mesmo jeito de fazer, porque o zíper normal também tem 3 centímetros de largura. O zíper normal que eu tô falando é o número 5, que é o que a gente usa normalmente, tá? Ele tem 3 centímetros aqui de largura. E para abertura principal, um zíper na medida de 43 centímetros. Depois de alça, nós vamos precisar de uma alça na medida de 110 centímetros, 1,10 m. Aqui eu tô usando alça preta acetinada de 3 centímetros de largura, tá? Ou 30 milímetros. Pode usar mais larga, mais estreita, tá? Fica a critério de cada um. Depois, para fazer aquele detalhezinho na frente da abertura, ó, nós vamos precisar de um pedaço da mesma alça de 12 centímetros e outro de 33 centímetros. E para fazer o pezinho da alça, nós vamos precisar de uma medida da alça de 15 centímetros. Vamos também precisar de um pedacinho de viés para fazer o acabamento, mas não se preocupa que é só o acabamento de baixo da mochila, tá? Bem fácil de fazer. Aqui eu vou usar viés de boneon, pode usar também viés de algodão. Aí depois aqui de miudeza, aqui um reguladorzinho, eu vou usar esse aqui tipo castelinho, né? Ó, de plástico. E o engate rápido, esse aqui também de plástico, na medida da alça de 30 milímetros. Quem não tem esse material aqui, pode usar de metal, aqui no caso usa um mosquetão, e aqui um regulador normal, tá, gente? Isso aqui é só porque eu quero fazer assim, mais esportiva, né? Aí a minha etiqueta, que eu já fiz uma basezinha aqui pra ela, minha etiqueta da BV Etiquetas, nossa parceira aqui do ateliê. E 2 cursores, já trouxe os cursores decoradinho também, com pingentezinho de montana, no mesmo montana da etiqueta. Lembrando que zíper tratorado tem que usar cursor próprio para zíper tratorado. Gente, de material é isso aqui. Vamos lá para o passo a passo, então? Bom, gente, vamos começar pelas miudezas, então. Vamos fazer a alça principal, a de 1,10 m. Eu vou selar ela aqui primeiro com isqueiro. Aí, nós vamos pegar aqueles 2 triângulos, né? Vamos colocar ela aqui ao meio, ó. Pode deixar passar ali mais ou menos uns 2 centímetros pra dentro. Pra fora, né? Que vai ficar pra dentro depois, ó. Vamos fazer um sanduichinho aqui, ó. Direito com direito dos tecidos e a alça no meio. Aí, nós vamos passar uma costura aqui em toda a volta, deixando somente essa parte de baixo, a mais larga, aberta pra gente desvirar. Então, aqui precisa ficar bem no meio essa alça, tá?
Agora, para desvirar, eu vou cortar esses biquinhos aqui, ó, esse excesso de tecido. E vou virar. Vou fazer o pesponto aqui, vou rebater aqui na volta e vou aproveitar e passar uma costurinha bem na beiradinha aqui pra fechar isso aqui. Esses biquinhos aqui que sobraram, a gente tira fora. Então, vamos aproveitar e vamos pregar, então, na mochila. Então, aqui, vamos dobrar o meio e vamos dar um piquezinho bem no meio pra pregar ele centralizadinho. Vamos pegar a parte de trás, então, da mochila. Também vamos dar um piquezinho. E vamos pregar aqui. Qualquer lado é lado, para os dois lados ficarem iguais, né? Então, a gente centraliza ali, pique com pique. Ó, repara que vai sobrar só uma margenzinha ali de cada lado, que é exatamente depois a margem de costura, tá? Vamos passar uma costurinha aqui. Pronto, depois ela vai ficar assim. Agora, vamos fazer já o pezinho da alça, que vai do lado esquerdo, olhando de frente aqui pra parte de trás da minha mochila, vai aqui do lado esquerdo. Então, aqui, vamos cuidar bem a direção, ó. Quem for usar o regulador normal, que não tem lado, nem se preocupa em achar o lado, tá? Agora, quem for usar esse castelinho aqui, por exemplo, que tem lado, ó, ele tem lado direito e o lado de trás, tá? Então, cuida pra não pregar torto, pra não pregar errado, né? Então, assim, ó, essa parte mais comprida aqui do triângulo é a que vai presa aqui na mochila, né? Vai presa assim, no caso. Então, a gente tem que pregar no lado que fica direcionado pra cima, tá? E assim, com o direito pra cima. Então, vamos cuidar isso. Então, eu sei que é aqui que eu tenho que pregar. Ó, então, eu vou colocar aqui. Deixa eu primeiro selar, que já tá desfiando. Ó, vou deixar passar ali também uns 2 centímetros pra fora, que é o que vai ficar pra dentro depois. Então, ó, lado direito do regulador pra cima, tá? Ó, lado direito do triângulo pra cima, lado direito do regulador também pra cima. Coloca nessa parte que é pro meio, que depois de virada vai ficar pra lá, né? Ó, coloca bem no meio aqui. E vem com a outra parte e faz aquele sanduichinho também, direito com direito e a alça no meio. Aí, nós vamos passar uma costura aqui e aqui, pra fechar, deixando essa parte mais larga aqui do triângulo aberta pra gente desvirar, tá? Aqui a gente corta o biquinho ali também, o excesso de tecido. E vamos desvirar. Vamos rebater, então, e aproveitar e fechar aqui esse ladinho. Pronto, agora a gente vai cortar aqui os biquinhos também, que ficaram pra fora, né? E vamos pregar aqui, ó. Então, a gente vai pregar assim, nesse sentido, e o castelinho virado pra cima. Aqui nós vamos pregar a 1,5 centímetros, mais ou menos, da quina da caixinha de leite pra cima. Pronto. Eu vou dar uma encolhida aqui na minha alça. Vou deixar assim, que é pra não ficar atrapalhando aquela alça comprida, né? Agora, nós vamos fazer o bolso. Então, o bolso é do lado contrário do pé da alça, tá? O bolso é do lado direito, olhando assim de frente. Então, nós vamos pegar aquele pedaço de 30 por 21. Aí, aqui pelo lado de trás do bolso, pelo lado do avesso, a gente vai fazer uma marcação. Nós vamos fazer o bolso embutido do mesmo jeito que a gente sempre faz, só que com alguns detalhes diferentes, que é pra dar um charmezinho a mais. Nós vamos fazer com a moldura. Eu aprendi com a minha amiga Tuca, do canal Tuca Ensina, tá? Então, aqui, ó, nós vamos medir de cima pra baixo, nós vamos medir 2 centímetros. E de cada lateral pra dentro, 2 centímetros. Até aqui, tudo normal, como a gente sempre faz, né? E vamos fazer uma linha reta aqui. 2 centímetros de distância aqui de cima e 2 centímetros de cada lado. Agora, nós vamos descer 1,5 centímetros. Em vez de ser 1 centímetro, vai ser 1,5 centímetros. É para deixar o espaço pra gente fazer o espelho, a moldura.
E vamos fazer uma linha paralela com essa outra que a gente fez. Agora, nós vamos fechar aqui na lateral, formando um retângulo. Aí, agora, nós vamos posicionar aqui, então, ó, direito, com a marcação aqui para esse lado direito. Aí, aqui a distância é o seguinte, ó, gente. Daqui, da base para dentro, 5 centímetros, tá? 5 centímetros já começa o tecidinho aqui da margem direita para dentro. E aqui, de baixo para cima, 6 centímetros, tá? Então, é 6 de baixo para cima e 5 daqui para cá. E deixa ele bem retinho, tá? Bem retinho assim, ó. E nós vamos fazer uma costurinha exatamente em cima de onde a gente riscou. Aí, agora a gente vai cortar bem no meio aqui, por dentro, tá? Quem quiser pode riscar, então. Eu vou dobrar aqui, ó, pra poder dar um piquezinho e entrar com a tesoura. Ó, já fiz uma abertura ali, aí fica mais fácil de entrar com a tesoura. Aí, eu vou até lá quase o finalzinho, faltando ali, ó, meio centímetro mais ou menos pro final ali, até chegar na costura. A gente vai fazer um corte na diagonal pra um lado, bem próximo da costura, com cuidado pra não cortar a linha, tá? De um lado e do outro, ó. Formando ali aquele triângulozinho. Esse triângulozinho a gente pode tirar fora. Agora, pro outro lado, a gente faz a mesma coisa. Aqui também, esse excesso de tecido aqui da volta, a gente também pode cortar fora. Não precisa deixar tudo isso aqui de tecido pra dentro. Como a gente fez uma abertura mais larga, né? Não tem por que ficar tudo isso aqui. Agora, nós vamos jogar esse bolso lá pra trás. E aqui, ao invés de abrir bem a costura, que nem a gente sempre faz, ó, pra não ficar aparecendo nada pro lado de fora, a gente vai fazer o contrário. A gente quer que apareça pro lado de fora, que vai ser a nossa moldura. A gente só vai dobrar um pouquinho assim, ó. Ó, então, faz isso olhando aqui pela frente, ó. A gente quer deixar essa moldurinha rosa aqui, ó. Rosa, no meu caso, que tô usando forro rosa. Então, isso aqui a gente só faz se a gente quer que apareça o bolso, tá? Então, pra isso, usa um tecidinho que tu vai gostar, assim, que vai destacar na tua peça. Ó, tem que deixar aparelhinho, tá? Todos os lados com a mesma margenzinha, pra ficar essa moldura bem bonita. A touca, ela estrutura com entretela o bolso. Quem quiser pode fazer isso, que até fica mais fácil de trabalhar, tá? Ou senão, tu pode passar com ferro pra ficar bem sentadinho também. Então, vamos pegar o zíper agora, o menorzinho. O de 26 centímetros. O zíper trator, ele não tem lado, tá? Qualquer lado é lado. Não tem lado avesso nem direito. Então, nós vamos colocar ele aqui embaixo. Vamos passar ele no alfinete também. Ó, lembra de deixar um espacinho aqui pra colocar o cursor. Então, aqui, ó. Nesse bolso, eu quero que o meu cursor abra de cima pra baixo. Então, eu vou colocar o cursor pelo lado de baixo. Então, deixa um espacinho aqui pra passar o cursor, tá? Vamos prender ele aqui no alfinete. E aqui a gente vai fazer um pesponto em toda a volta, começando aqui assim mais ou menos, ó. Deixa uns 2 dedinhos aqui do começo, daí começa daqui em diante, tá? Deixa essa margenzinha que é pra gente colocar o cursor depois. Então, aqui nós vamos fazer um pesponto bem parelhinho, bem bonitinho. E aí, tu vai fazer bem na junção ali das duas cores, tá? Da cor da moldura com o tecido. Bem ali no meio. Aqui nos dentinhos do zíper eu dei um retrocesso, pra deixar ele bem fechadinho. E como o meu zíper, ele é trator, vai bem devagarinho, tá? Se tu estiver usando o zíper trator, faz bem devagarinho, pra a agulha ir encaixando no meio dos dentinhos, né? Não correr o risco de quebrar a agulha. Chegando aqui perto do final, nós vamos colocar o cursor já. Então, vou tirar esses alfinetes aqui.
Vou colocar o meu cursor, então, aqui por baixo. Então, o cursor do zíper trator é muito fácil de colocar, gente. Não precisa nem cortar um dos ladinhos, como a gente sempre faz. Só encaixar ali que ele vai bem de boa. Aí, eu vou tirar ele aqui pela frente. Vou levantar o meu calcador para passar ele lá para o outro lado. E vou continuar a costura, lembrando de dar um retrocesso aqui nos dentinhos desse lado. Olha que fofura que fica essa moldura. Muito legal, né? Aqui, ó, gente, o zíper trator, uma dica que eu dou, ó, que ele sempre dá essas trancadinhas, né? É passar um óleo mineral ou um silicone, vaselina, alguma coisa que deslize. Eu vou colocar um óleozinho aqui, ó. Vou pegar um retalhinho mesmo de manta ou de tecidinho, qualquer coisa. Até óleo de máquina. Óleo de máquina eu não aconselho muito porque vai ficar aquele cheiro, né, de óleo de máquina. Ó, e aí a gente passa aqui nos dentinhos, ó. Pra ele deslizar melhor. Pode até passar antes de pregar, tá? Fica melhor de pregar. Ó, pronto, já deslizou bem melhor, tá? Então, sempre faça isso quando usar zíper tratorado. Agora, vamos fechar o nosso bolsinho. Então, aqui primeiro, vamos dar uma seladinha. Esse zíper não precisa cortar esse excesso aqui, porque não é uma peça com fole. Se fosse uma peça com fole, eu teria que cortar. Vamos deixar assim como segurança mesmo. Vamos juntar aqui, ó, pontinha com pontinha dos tecidos do bolso e vamos fechar. Então, a gente faz isso aqui pela frente, que fica mais fácil. Ó, vai dobrando a parte de cima e vai costurando. Pronto, já temos o bolso pronto, já temos a parte de trás prontinha. Vamos reservar ela. Agora, vamos fazer o bolsinho aquele interno, que também é muito simples. Aqui a gente só vai juntar, ó, direito com direito. Fazer uma costura em toda a volta, deixando uma abertura de uns 4 dedos pra gente poder desvirar. Vamos cortar os 4 cantinhos aqui. Bem próximo da costura, né? Vamos desvirar. Agora, a gente vai fechar essa aberturinha aqui, né? Fazendo aquela barrinha, ó. Dobrando cada lado do tecido pra dentro. E vamos fechar. Vamos aproveitar e fazer o pesponto em toda a parte de cima. Só na parte de cima o pesponto, tá? Agora, nós vamos dobrar o meio. Faz um friso aqui, vinca bem. Vamos pegar o forro inteiro, que é o forro da parte de trás. Vamos dobrar ele ao meio também, para fazer uma marcação. Agora, eu vou posicionar o meu bolso com a parte que eu fechei virada para cima. Vamos posicionar vinco com vinco. E deixar ele bem aqui embaixo, ó. Pode deixar aqui, deixa eu medir e já te falo. 3 centímetros. Pode deixar ali 3 centímetros da quina da caixinha de leite pra cima, tá? E vamos passar uma costurinha em toda a volta aqui, já fazendo o pesponto, né? Prendendo e fazendo o pesponto ao mesmo tempo. Pronto, essa parte também tá prontinha, reserva. Agora, vamos fazer a parte da frente, que é a parte mais trabalhosa. Bom, tô aqui com o meu quebra-cabeça montadinho, né, na parte da frente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aquele detalhezinho aqui, né, daquela alcinha. Então, são nessas duas partes aqui. Essa outra aqui, deixa fora por enquanto. Então, aqui, ó, na parte de baixo, a gente vai dobrar aqui e dar um piquezinho pra achar o meio. Na parte de cima também. Vamos dar um piquezinho aqui no meio. Aí, nós vamos abrir aqui o engate. Na parte de cima, a gente vai pregar esse aqui, que é o que não tem a flecha, tá? Quem for fazer com mosquetão,
prega o mosquetão na parte de cima e deixa pra pregar a meia argola na parte de baixo. Então, eu vou passar aquele pedacinho menor, o de 12 centímetros de alça, né? Vou passar um isqueirinho aqui pra selar as pontinhas. E vou prender bem ali no piquezinho que eu dei. Pode deixar passar ali mais ou menos 1 centímetro pra dentro, tá? Bem no meio e prende aqui só em cima, tá? Agora, essa outra parte da alça, a gente vai prender aqui na parte de baixo, com uma costurinha de cada lado, só que nós vamos costurar até uns 3 centímetros, mais ou menos, antes de terminar ali, tá? Deixa eu medir aqui pra ver o que que dá ali. Uns 3 centímetros. Eu até vou marcar aqui com giz, até onde eu vou costurar, porque vai ser bem onde eu vou colocar a minha etiqueta. Então, também deixa passar aqui na parte de baixo, mais ou menos 1 centímetro, só como margem, né, segurança. Aí, aqui eu vou pregar minha etiqueta a partir ali daquela marcação pra baixo, pra esconder já aquela costurinha ali, né? Essa outra partezinha aqui eu deixo pra pregar depois que eu tiver com toda a frente montada, que daí a gente vê a distância certinho ali, tá? Então, aqui eu vou dar uma seladinha. Então, agora nós vamos fazer o bolso. Vamos pegar o forro, então, que a gente cortou espelhado, né? Vamos colocar direito com direito. Deixa essa alça aqui pra baixo. E aqui nós vamos costurar somente nessa volta aqui, tá? Nessa volta, faz uma costura bem parelhinha, a volta bem certinho, porque depois quando desvirar fica bonito, né? Então, aqui eu vou dar uma clipada pra não sair nada do lugar. Agora, a gente vai dar pique em toda essa voltinha aqui, pra não ficar repuxado depois quando desvira. Vai bem próximo da costura, com cuidado pra não cortar a linha. Agora, a gente vai virar. Aqui pela parte de trás, vamos prender tudo com clips. Agora que tá tudo no lugar, o forrinho, a gente já pode rebater, então, aqui. Faz um pesponto bem bonito, que essa aqui é a cara da nossa mochila, né? Pronto, agora nós vamos juntar, então, com a outra parte. Essa aqui. Então, vamos juntar aqui nos mesmos clips e vamos passar uma costurinha em toda a volta, bem na beiradinha, só pra prender um no outro. Pronto, agora a gente vai pregar o zíper. Então, vamos botar essa alcinha aqui pra dentro, por enquanto, do nosso bolsinho. Já vou passar o silicone nele antes de pregar. Então, vamos pregar primeiro na parte de baixo, tá? Ó, centraliza ele bem pra sobrar um pouquinho pra cada lado. Também não tem lado, né? Qualquer lado é lado. Nós vamos começar a pregar a partir dessa quina aqui, ó. Tá vendo? Dessa quina aqui. Aí, aqui dá uma pequena tensionadinha no zíper. Nós vamos pregar primeiro bem na beiradinha, tá? Em partes curvas. Lembra que eu gosto de fazer 2 costuras no zíper? Uma bem na beiradinha e outra mais próxima dos dentinhos, que é pra ele não ficar levantando aqui, nem dobrando aqui, pra não correr o risco de costurar junto depois na hora de pregar o forro, tá? Então, nós vamos fazer uma costurinha bem na beiradinha.
Agora, outra mais próxima dos dentinhos do zíper. Ó, não sei se dá pra ver ali, mas ficou a costura dupla, tá? Agora, a gente vai pegar o forro e vamos colocar direito com direito do tecido aqui, ó. Vamos passar uma costurinha exatamente em cima de onde a gente passou por último agora, tá? Então, vamos clipar tudo isso aqui e fazer a costura pelo lado de trás, aqui que a gente tá enxergando a costura, e também pro forro não deslizar. Agora, a gente vai virar e rebater. Então, aqui pra rebater, nós vamos fazer o mesmo esquema. Vamos colocar os clipezinhos aqui atrás, pra deixar já o forro no lugar e bem esticadinho, tá? Clipes ou alfinete, que achar melhor. Prontinho, ó, fica todo certinho o zíper. Agora, vamos pregar a parte de cima no zíper. Então, assim, ó. Vamos pegar a parte de cima, vamos sobrepor aqui no zíper. Já no lugar, como se já tivesse pregado, né? Como se já tivesse preso, ó. No lugar. Todo certinho. E aqui a gente vai marcar, então, no zíper, ó. Marca com giz ali no zíper, onde que tem que começar, tá? Aí, aqui a gente não precisa fazer duas costuras. Aqui pode fazer só uma costura, aquela que é mais próxima dos dentinhos. Pronto, agora vamos pregar o forro. Então, aqui pela parte de trás, nós vamos colocar direito do forro com direito do forro. Ó, assim, tá? Vamos passar uma costurinha exatamente em cima de onde a gente passou. Então, primeiro eu vou clipar bem tudo isso aqui. Depois eu vou fazer a costurinha por esse lado aqui, que eu tô enxergando a costura, tá? Agora, nós vamos virar e rebater, então, para isso, nós vamos prender também já o forrinho com clipes aqui, que é pra ele ficar todo esticadinho. Pronto. Agora, nós vamos colocar o cursor e depois vamos passar uma costura em toda a volta, bem na beiradinha pra prender o forro na parte de fora, tá? Então, a gente vai colocar o cursor por baixo, que a gente quer que abra de cima pra baixo. Agora, a gente pode cortar esse excesso de... não todo o zíper. Vamos cortar um pouco desse excesso aqui, tá? Quando é peça que não vai fole, não precisa cortar bem rente assim, né? E vamos selar aqui pra não desfiar. Aqui, se ficou também alguma sobra de forro, a gente tira fora. Agora, a gente já pode fazer o trabalhadinho aquele, né? Então, assim, ó. Quem for usar mosquetão, que já colocou o mosquetão na parte de cima, vai medir aqui pra colocar a meia argola, né? Então, encaixa a meia argola no mosquetão, mede e prende aqui com a costurinha. Quem for usar essa flechinha aqui do engate, eu não vou costurar. Na peça piloto que eu fiz, eu costurei, eu não gostei muito do resultado. Eu vou só passar na regulagem. Aí, eu só passei na regulagem, aqui, se quiser, pode cortar o excesso, né? Se não pode deixar compridinha mesmo, só tem que selar bem aqui.
prontinha, então, a parte da frente. Agora, nós vamos medir com a parte de trás. Pra ver se ficou, se bateu a mesma medida, né? Medir assim que é melhor. Olha aí, ó. Tudo batendo certinho. Por isso que eu falei pra vocês daquela margem aqui do zíper, tá? Mas caso tenha ficado menor, não tem problema. Daí tu refila esse aqui. Tira um pouquinho, porque se ficar menor vai ser meio centímetro. Só que é a margem do zíper, né? Cada um tem um jeito de pregar. Então, se por acaso ficou menor que a parte de trás, daí só refila aqui embaixo, por baixo, né? Esse meio centímetro aí de diferença. O meu deu bem certinho, porque eu já fiz na medida que eu prego o zíper. Que foi essa medida que eu passei pra vocês, tá? Então, agora é só começar a fechar, então. Então, vamos colocar aqui, ó, direito com direito. E nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, da quina da caixinha de leite, faz toda a volta até a quina da outra caixinha de leite. A parte da caixinha de leite, a parte de baixo, deixa aberto por enquanto. E aqui nós vamos passar uma costura bem na beiradinha, só pra prender um no outro. Depois a gente coloca o forro e faz uma costurinha daí com a margem maior, tá? Mas por enquanto é só pra prender um no outro mesmo. Então, vamos clipar. Pronto, agora nós vamos pregar o forro, então. Então, aqui, ó, direito do forro com direito do forro, alinha tudo. Aqui nós vamos pregar também de quina até a outra quina, deixando tudo aqui embaixo aberto. E aí, aqui sim, a margem de costura pode ser maior, daí pode ser assim, tipo um pé de máquina aí, o pé de máquina, quando eu falo, gente, é o pé da máquina doméstica, que tem 0,75, tá? Então, quem tá usando máquina doméstica aí é o pé da tua máquina. Quem tá usando máquina industrial, que o pé é menor, né? É de meio centímetro, aí é um pouco mais de um pé. Só pra não ficar muito na beiradinha, né? E aí, fazendo nessa margem também, já cobre todas as outras costurinhas que a gente fez, pra não ficar nada aparecendo. Pronto. Agora, nós vamos desvirar. Vamos desvirar aqui por esse lado do forro, pra deixar ele virado pro lado do avesso, tá? Ah, antes de desvirar aqui, ó, já ia esquecendo. Esses cantinhos aqui, a gente corta fora esse excesso de tecido aqui, pra não ficar muito grosseiro lá depois. Agora sim, vamos desvirar. Aí, aqui nós vamos juntar, então, esse fundo todinho, tá? Ó, juntar essas três partes, o forro e as duas partes de fora. Aqui com uma costura com a mesma margem, aquela de um pé de máquina. Aqui esse excesso de alça a gente tira fora, ó. E se ficou algum excesso de forro também. Aí, agora aqui nós vamos fazer aquele acabamento que eu falei com o viés, tá? Então, aqui é muito simples, é uma parte reta e curtinha, né? O viés de Boneon, ele já tem essa marca aqui, esse vinco, né? No meio, que a gente consegue dobrar ele bem ao meio e encaixa o tecido ali dentro. Passa uma costurinha aqui. O de algodão também, tu dobra bem ele e marca bem antes de fazer isso, quem for usar o viés de algodão. De Boneon eu gosto, que é só selar as pontinhas, não precisa fazer acabamento. Agora, nós vamos abrir aqui as caixinhas de leite, então, com cuidado para abrir do lado do tecido, ó, do tecido de fora, no meu caso, o tricoline, tá? Não vai se enganar e abrir assim, pelo lado do forro, tá? Ó, então, a gente abre bem aqui, encosta ali, costura com costura.
E essa costurinha aqui que a gente pregou o viés, ela tem que deitar para algum lado, né? Então, deita ela pro lado de trás. E aqui a gente faz a costura com a mesma margem de um pé de máquina. Aí aqui também a gente vai fazer o acabamento com viés, só que assim, ó, eu como vou usar viés de boneon, é só selar depois as pontinhas e tá feito o acabamento. Quem for usar viés de algodão, dobra, né, a beiradinha assim, pra ficar o acabamentinho escondido ali, né, pra dar o acabamento, na verdade. Agora é só repetir a mesma coisa aqui na outra caixinha de leite. E tá prontinho, vamos abrir então. Olha que linda, gente, que ficou nessas cores aqui, amei. Agora vamos finalizar nossa alça, né? Vou tirar essa fita crepe aqui. Aí aqui pra gente fazer uma regulagem bem firme, então a gente vai fazer assim, ó. Cuida pra alça não ficar torcida. Vem aqui com o lado direito da alça, ó, castelinho também tá do lado direito. Vai colocar aqui na primeira entradinha, de baixo pra cima. Vai lá na última entrada, de cima pra baixo, lá onde tu colocou a outra pontinha da alça, tá? Ó, vai aqui pra trás daí, virou. Aí aqui tu vai passar nessa outra regulagem onde tu passou esse aqui. Então, pra isso, dá uma levantadinha aqui, ó, que fica mais fácil de mexer. Fica mais fácil de passar ali, né? Fica com mais espaço. Aí vai de baixo pra cima e de cima pra baixo. Ó, fica bem forte, ela não solta, tá? E daí aqui a pessoa vai regular da maneira que gosta. Tem gente que gosta bem curtinha, junto ao corpo. Tem outras que gostam mais soltinha, né? Mais comprida. Daí vai regulando aqui. Aqui nessa pontinha aqui, ó, pode deixá-la assim mesmo, ou se não, faz um finalizador, ó. Tem um pedacinho, olha, que retalhozinho pequenininho de montana, que a gente pensa que não dá pra nada, né? Mas olha só, dá pra fazer uma ponteirinha. Então, a gente dobra aqui, ó, até vou passar a medida. É 3 centímetros, que é a largura da alça, por 2, 3 por 2, ó. Eu vou dobrar ela aqui ao meio, faço a marcaçãozinha aqui, né? E vou abraçar aqui a pontinha da minha alça e vou fazer uma costurinha aqui, só pra dar uma finalizada aqui. Isso aqui fica opcional, tá, gente? Pronto, ó, como já fica bem mimosinho, né? Eu vou fazer isso aqui nessa outra parte também e já volto com ela prontinha no ângulo melhor pra vocês verem ela ao todo. Prontinha, já fiz o detalhe aqui também. A gente ficou muito linda essa sling bag, olha só. Que coisa mais linda. Então, o que que eu faço? Como eu já mostrei pra vocês em outras aulas, né? Eu gosto de colocar um enchimento aqui, ó. Pra abrir as costuras, pra criar aquela memória, né? Essa aqui, por exemplo, ela tá desde ontem com enchimento. Eu já vou tirar agora pra colocar nessa outra. E já vou mostrar pra vocês como que fica depois que tira, ó. Olha como ela já fica assim, estufadinha, tá? Ela criou aquela memória. Ó, o forro fica todinho no lugar. Agora eu vou colocar nessa aqui. O que que eu tenho aqui? Uma sacolinha plástica cheia de retalhos dentro, tá? Tu pode colocar várias sacolinhas plásticas se tem sobrando. Papel que esteja sobrando, papel usado, assim, tipo folhas de caderno, né? Revistas, papel pardo usado, né? Ó, coloquei enchimento. E vou deixar ela assim até entregar para cliente. Olha só que coisa mais linda, que espetáculo de sling bag. Tá, gente? Então era isso. Uma aula que não é difícil, tá? Uma aula fácil de fazer, para iniciante, pode fazer na máquina doméstica. Quem for fazer na máquina doméstica, dependendo da máquina, cada uma conhece a sua, né? Essa parte aqui de fora do bolsinho não estrutura, deixa só o tecido e o forro, para não ficar muito grosso, porque essa outra parte de baixo já é estruturada, né? Quem tá usando máquina industrial ou que conhece a sua máquina doméstica, sabe o que ela costura, pode estruturar os dois daí, tá? Vou passar a medida dela, de quanto que ficou.
a medida útil, tá? Daqui pra baixo, então. Ó, ficou com 30 de altura. Aqui na parte mais larga ficou com 24. Então, 30 por 24. E aqui de profundidade, vamos ver, 8, tá? E 8 aqui de profundidade. Tá bom, gente? Então, como eu falei no começo do vídeo pra vocês, quem não pegou lá no começo, né? Eu não fiz kit de materiais dessa peça aqui, tá, gente? Mas eu tenho todos os materiais disponíveis lá no site. Inclusive, chegou tecidos lindos digitais essa semana, tá? Tô ainda com aquela promoção do frete. Nas compras acima de R$150, digita o cupom frete bom, tudo junto, e ganha um desconto de R$25 no frete, valendo para qualquer lugar do Brasil. Inclusive, essa peça fofinha aqui vai pro site, tá? Porque eu tô disponibilizando as minhas peças que eu faço em aula no site. Eu não faço por encomenda, porque eu não tenho tempo, não consigo, tá, gente? Mas eu tô disponibilizando pelo menos as que eu faço em aula lá no site. Então, quem se interessar, é só ir lá dar uma espiadinha. Então, era isso. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, ok? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!